possa, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, hoje eu quero começar uma série de palavras. Eu quero falar sobre vida cristã. É importante você entender a sua vida cristã, porque você não pode viver uma vida cristã de qualquer jeito. Você não pode viver uma vida cristã que não esteja fundamentada em Cristo. Porque senão você vai acabar caindo no engano de Satanás. Tem muitas pessoas que são enganadas por Satanás. Elas pensam que elas estão vivendo uma vida cristã, mas na realidade muitas vezes elas estão vivendo de religião. São religiosos, não cristãos de verdade. Então, eu quero que você nesses dias pegue essa palavra e comece a olhar para a sua vida, olhar para a sua vida cristã, olhar para você e que você possa aplicar tudo que você vai aprender nesses dias para que você possa ter uma vida cristã saudável, uma vida cristã de crescimento. Então hoje eu quero falar sobre o fundamento bíblico para a sua vida cristã. Olha só, toda obra, ela precisa de um fundamento sólido. Uma vez eu fui fazer um serviço, um trabalho, contratei uma empresa para fazer um trabalho para mim, e essa empresa, ela tinha que furar o chão. Eu fui abrir um poço, e no contrato, o poço, eles tinham que furar, eles furavam até 50 metros para procurar água. E aí, eles começaram o trabalho. Quando eles estavam lá no primeiro dia furando, eles furaram 18 metros. Quando chegou 18 metros, a broca não descia mais. Eles tentavam, a broca não descia mais. Aí ele virou para mim, rapaz lá, o engenheiro da obra, ele falou para mim assim, olha, não vai dar para ir mais do que nós já furamos. Nós furamos 18 metros e nós já encontramos a rocha. Então não tem como descer mais. Então o poço só vai até aqui, porque encontramos a rocha e não tem como perfurar a rocha. E aí eles terminaram aquele trabalho ali com 18 metros. Esses dias atrás eu estava conversando com um construtor e ele estava falando para mim de duas obras. Uma obra que ele estava fazendo também, e eles perfuraram, e o chão era um chão barroso, e eles tiveram que perfurar. Eles perfuraram mais de 120 metros, porque eles estavam construindo um prédio, perfuraram mais de 120 metros para achar a rocha, para que eles pudessem fazer a fundação daquele prédio. E teve um outro que fez o trabalho e não pôde concluir o trabalho porque o chão era arenoso e não, se eles construíssem um prédio naquele lugar, não seria seguro, então eles desistiram da construção. Então, olha só, por que é isso? Porque para você construir uma casa, para você construir um prédio, para você fazer uma construção, você precisa ter um fundamento. E o fundamento tem que ser sólido. Então, essas pessoas, quando elas vão construir, elas procuram a rocha no lugar da terra. Procuram um lugar mais profundo, um lugar mais seguro, onde eles possam encontrar segurança. Determinadas construções que eles fazem, muitas vezes, para não chegarem até a rocha, o que eles precisam fazer? Eles fazem grandes sapatas, né, que se chama, de concreto, para poder ter uma fundação sólida, para poder manter as paredes ou o prédio em pé. Então, Jesus, ele fala sobre isso. Olha o que diz lá em Lucas, capítulo 6, versículo 46. Olha o que a palavra de Deus diz aí. Lucas, capítulo 6, versículo 46. Diz assim: por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Vou passar. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras
e as pratica. É como um homem que, ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava bem construída. Aquele, porém, que ouve as minhas palavras e não as pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre o chão, sem alicerces. No momento em que a torrente deu contra aquela casa, ela caiu e a sua destruição foi completa. Tendo terminado de dizer tudo isso ao povo, Jesus entrou em Cafarnaum. Até aí. Então, olha só, agora vai lá para 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, até o 15. 1 Coríntios, capítulo 3, versículo 10, até o 15. Conforme a graça de Deus que me foi concedida, eu, como sábio construtor, lancei o alicerce, e outro está construindo sobre ele. Construindo, contudo, veja cada um como constrói. Pode passar. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Pode passar. Se alguém constrói sobre esse alicerce, usando ouro, pratas, pedras preciosas, madeira, feno ou palha, a sua obra será mostrada. Porém, o dia a trará a luz. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade da obra de cada um. Se o que alguém construiu permanecer, este receberá recompensa. Se a obra que alguém construiu for consumida, este sofrerá prejuízo. Contudo, será salvo como alguém que escapa através do fogo. Até aí. Então, olha só, aqui nós vemos duas passagens distintas, mas que falam a mesma coisa. Então, Jesus, ele está falando sobre... Volta lá para mim, em Lucas 6,46, deixa lá por enquanto. Jesus, ele está comparando a vida cristã, a vida de um cristão, com uma edificação, com uma casa, com uma construção. Então, Jesus, ele primeiro, ele pega e fala assim, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Jesus está chamando a atenção de crentes, de pessoas que chamam ele de Senhor, mas não fazem aquilo que ele diz. Olha só, fica a dica. Tem muitas pessoas que se dizem cristãs, que chamam Jesus de Senhor, mas têm dificuldade de fazer o que ele diz. Olha só, pode passar aí no versículo 46, ou versículo 47. E aí Jesus começa, olha, eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim. Ouve as minhas palavras e as pratica. E aí ele diz assim, é como um homem que construiu uma casa, que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha, quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar, porque estava o quê? Bem construído. Então Jesus está falando que aquelas pessoas que ouvem a sua palavra e que a praticam, ele está construindo, ele é semelhante a uma pessoa que está construindo a sua casa na rocha. Então deixa eu te falar uma coisa. Segundo a palavra de Deus, todos nós somos edificações espirituais. Você é uma edificação espiritual. Você está edificando a sua vida. Para que fique bem claro, não sou eu quem edifico a sua vida. Quem edifica a sua vida é você mesmo. A sua vida, guarde bem o que eu vou falar agora, a sua vida espiritual não é responsabilidade do pastor, não é responsabilidade da igreja. A sua vida espiritual é responsabilidade sua. Nós estamos aqui, como autoridades espirituais, nós estamos aqui proporcionando para você os princípios para que você possa edificar a sua vida. Nós estamos aqui, como Jesus está dizendo, lançando a palavra dele, falando para vocês, ensinando vocês a palavra dele, ensinando vocês princípios, para que você possa pegar esses princípios
e colocá-los em prática na sua vida para que você possa construir a sua vida espiritual. Então, a responsabilidade é sua. Olha para o seu irmão e fala para ele: a responsabilidade da sua vida espiritual é sua. Cada um é responsável por sua vida. Olha o que diz lá em 1 Coríntios capítulo 1 Coríntios capítulo 6, versículo 19. Olha o que a palavra de Deus diz aí. 1 Coríntios 6, 19. Acaso não sabem que o corpo de vocês é templo do Espírito Santo, que está em vocês, o qual receberam de Deus? Vocês não são de vocês mesmos. Olha só, o apóstolo Paulo está falando que nós somos o quê? Templo do Espírito Santo. Olha para o seu irmão e fala para ele: tudo bem, templo do Espírito Santo? Você é templo do Espírito Santo. Então você é uma edificação. Você precisa ser edificado. Olha o que diz lá, continuando aí, 1 Coríntios 3,16. Olha o que diz aí, volta um pouquinho para trás aí. 1 Coríntios 3,16. Capítulo 3, versículo 16. Capítulo 3. Aí você está no... Isso. Vocês não sabem que são templo de Deus e que o Espírito de Deus habita em você? Olha só. Aqui está falando que nós somos templo do Espírito Santo. Em outra versão diz: vocês não sabem que vocês são santuário do Espírito Santo de Deus? Agora, 3:9, volta aí um pouquinho, capítulo 3 aí mesmo, versículo 9. Olha o que diz aí: pois nós somos cooperadores de Deus, vocês são lavouras de Deus e edifício de Deus. Olha só, está falando que nós somos edifício de Deus. Agora lá em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 5. É importante ler esses versículos para você entender. Olha só, 1 Pedro, capítulo 2, 5. Vocês também estão sendo utilizados como pedras vivas na edificação de uma casa espiritual, para serem sacerdócio santo, oferecendo sacrifícios espirituais aceitáveis a Deus por meio de Jesus Cristo. O que o apóstolo Pedro está falando aí? Que nós somos casa espiritual. Você é uma casa espiritual. Então, olha só. Agora você precisa prestar atenção nisso. Se nós somos templo de Deus, se nós somos santuários de Deus, se nós somos edifícios de Deus, se nós somos casa espiritual, nós precisamos ter um fundamento adequado. Você precisa ter um fundamento, você precisa ser edificado num fundamento adequado. Você precisa ter as suas estruturas fortes, você precisa ter as suas estruturas firmes, você precisa ser capaz de resistir a qualquer problema. Agora, como é que nós temos o nosso fundamento, os nossos alicerces fortes? O nosso alicerce tem que ser Jesus. Olha para o seu irmão. Você tem que estar alicerçado em Jesus. Olha lá. 1 Coríntios 3,11. Volta lá. 1 Coríntios 3,11. Olha o que diz lá. Olha o que diz aí. Porque ninguém pode pôr outro alicerce além do que já está posto, que é Jesus Cristo. Então, olha só. O alicerce, o melhor alicerce, mais perfeito alicerce para uma construção é a rocha. É quando aquelas pessoas que vão edificar aquela construção, eles acham a rocha ali, eles já ficam satisfeitos. Por quê? Porque agora a construção não vai correr risco, porque está firmado na rocha. Agora, para mim e para você, é importante entender isso. Porque, por exemplo, quando os construtores eles vão fazer o alicerce da casa, eles começam a cavar. Eles vão cavando em alta profundidade, e no meio do caminho eles acham, por exemplo, coisas menos estáveis, por exemplo, às vezes eles acham pedras. No meio do caminho, às vezes eles acham areia.
No meio do caminho, às vezes, tem barro. No meio do caminho, às vezes, tem aquelas pedras porosas. Só que eles não podem edificar em cima do barro, eles não podem edificar em cima da areia, ele não pode edificar em cima de pedras porosas. Por quê? Porque a hora que você vem com uma estrutura, aquilo ali não resiste e a estrutura toda fica comprometida. A nossa vida espiritual, ela também deve ser submetida a esse mesmo processo. Se Jesus não estiver, olha aqui para mim, se você não estiver alicerçado em Jesus, se Jesus não estiver no centro das suas atenções, das suas ações, se nelas ele não estiver envolvido, nada você deveria fazer na sua vida cristã. Porque ele é a rocha. Então olha aqui, você deveria edificar a sua vida cristã não em cima de coisas. Tem muita gente que quer edificar a sua vida em cima de coisas. Tem gente que quer edificar a sua vida em cima de pessoas. Então, quando você edifica a sua vida em cima de coisas e de pessoas, esse alicerce, ele pode ruir, ele vai cair. Mas quando você está alicerçado em Jesus, nada vai te abalar. Então, olha só, quando no final de tudo, o que acontece? Nós somos testados por Jesus. A sua vida espiritual, ela vai ser testada para ver se o seu fundamento está na pessoa correta, no lugar correto. A sua vida cristã, ela é constantemente testada para ver se o seu alicerce é o alicerce verdadeiro. Por isso que Jesus falou na parábola. Então, no final, lá em Coríntios, o apóstolo Paulo fala, como nós vemos lá no capítulo 3, ele está falando que no final as nossas obras, aquilo que nós edificamos, coloca lá no capítulo 3, versículo 10 ao 15. Aquilo que nós edificamos, e o apóstolo Paulo fala, toma cuidado com o que você está edificando em cima do quê e com o quê. Porque olha só, ninguém pode pôr outro alicerce além do que está posto, que é Jesus. Então ele está falando, olha, o alicerce da sua vida espiritual tem que ser Jesus. Não pode ser outra coisa. Não pode ser outra pessoa. Não pode ser qualquer outra coisa. E ele está falando, pode passar no versículo 12. Aí ele fala assim, se alguém constrói sobre esse alicerce, olha só o que ele está falando, você tem que construir a sua vida espiritual em cima de Jesus. E ele está falando, você pode usar determinados materiais para construir a sua vida espiritual. Ou seja, aqui ele está falando sobre a maneira como você edifica a sua vida espiritual. Está falando, você pode edificar com ouro. Ou seja, as suas obras podem ser valiosas, preciosas. O que é ouro na Bíblia? Ouro na Bíblia significa a presença de Deus, a glória de Deus. Então você pode edificar a sua vida espiritual em cima da glória de Deus. Ele fala, você também pode usar a prata, você pode usar pedras preciosas, você pode usar madeira, você pode edificar com feno ou palha. Então olha só que, pode passar aí, olha só, a sua obra será mostrada, porque o dia a trará luz. Isso aqui é importante você entender isso aqui. Ela será revelada pelo fogo, e o fogo provará a qualidade de cada obra de cada um. Então, olha só, você, em cima da sua vida cristã, você pode fazer a obra de Deus de várias maneiras. Você pode fazer com a glória, você pode fazer de qualquer jeito, você pode edificar em cima de pessoas, você pode edificar a sua vida espiritual em cima do seu ministério, em cima do seu título. Você pode, tem muita gente que faz isso, tem muita gente que serve a Deus, mas não ora, diz que serve a Deus, está edificando. Tem muita gente que faz as coisas de Deus de qualquer jeito, está edificando. Tem muita gente que faz as coisas de Deus com achismo, achando que do jeito que ela está fazendo está bom demais. Não tem problema, você está edificando a sua vida espiritual desse jeito. Não ora, não jejua, não lê a Bíblia, mas é cristão.
mas está lá na igreja, mas está na célula, mas eu estou servindo a Jesus. Ok, maravilha. Agora, o problema é que vai chegar uma hora que a sua obra vai ser testada. E ele está falando, olha, a obra vai ser testada, Deus vai passar o fogo. E olha só, são poucas coisas que resistem ao fogo. Por isso que você tem que entender e tomar cuidado como você está edificando a sua obra. Como você está edificando a sua vida espiritual. Porque se a sua vida espiritual está sendo edificada com palha, com feno, o que acontece? Com madeira, o que acontece? O fogo vai consumir. O consome, irmão. Não tem palha, feno e madeira que resiste ao fogo. O ouro resiste ao fogo. A prata resiste ao fogo. As pedras preciosas resistem ao fogo. Agora tem coisa que o fogo consome. E aí ele está falando, olha, o fogo vai provar a qualidade da sua vida espiritual. O fogo vai provar em que você está edificando a sua vida espiritual. Passa aí, versículo 14. E se o que alguém construiu permanecer, aí você vai ter recompensa. Então, olha só, se você está construindo da maneira certa, vai ter recompensa. Deus vai te recompensar. Agora, se você estiver construindo a sua vida espiritual de qualquer jeito, aí ele está falando lá, olha, versículo 15. Olha só, se a obra de alguém que alguém construir for consumida, vai sofrer prejuízo. Contudo, será salvo como que alguém que escapa através do fogo. Já pensou, irmãos? Pare para pensar agora. Uma vida inteira você se dedicando, você buscando a Deus, você fazendo as coisas, e no último dia, quando você espera receber uma recompensa, chega lá, vai passar pelo fogo sua obra, você não vai receber nada. Imagina a vergonha. Imagina a vergonha que você vai passar diante de Deus. Deus vai chegar em você e falar assim, olha filho, eu passei sua obra aqui pelo fogo e não rendeu nada. Apagou, acabou. Por quê? Porque você estava construindo não em cima da minha palavra, não em cima dos meus princípios, mas você estava construindo, você estava fazendo as coisas porque você gostava de limpar a igreja, você gostava de tocar no louvor, você gostava de pregar, você gostava de dançar, você gostava da vida que você levava, do título que você tinha. Mas olha só, você violou princípios, você não praticou a palavra, você não orou, você não jejuou, você não buscou a minha presença, você fazia do jeito que você achava, você edificou em cima do seu nome, não do meu nome. Você fazia as coisas pensando somente em você, não em mim. E aí essa obra foi consumida. Ai, meu filho, você tem tudo para dar certo, tinha tudo para fazer as coisas acontecer, mas você preferiu edificar. E olha só, muitas vezes as pessoas edificam a sua casa na areia. Então olha só, Jesus, volta lá para Lucas 6:46. Jesus, ele descreve dois modos que você pode construir a sua vida espiritual. Então, a primeira, ele fala sobre a areia, que é uma fundação instável, não tem estabilidade. Então ele está falando, olha, por que vocês me chamam Senhor, Senhor, e não fazem o que eu digo? Quando é que nós estamos edificando sobre a areia? Quando nós estamos edificando a nossa vida em cima das nossas ambições, daquilo que eu quero, daquilo que eu desejo, daquilo que eu penso, daquilo que eu anseio para a minha vida. Então, tem muitas pessoas que vão buscar Deus porque querem dinheiro, tem muitas pessoas que vão buscar Deus porque querem um casamento, tem muitas pessoas que vão buscar Deus porque querem status, tem muitas pessoas que vão buscar Deus porque ela está pensando na ambição dela. Tem muita gente que está edificando sua vida em cima do materialismo.
eu preciso conquistar, eu preciso ter, quanto mais eu preciso, porque eu preciso, então eu não tenho tempo, eu não posso me envolver com a obra de Deus, porque eu preciso construir, eu preciso comprar minha casa, eu preciso ter meu carro, eu preciso ter uma conta no banco, eu preciso isso, eu preciso aquilo. Então ele está preocupado só com coisas materiais. Tem gente que está edificando a sua vida em cima de ideologias, em cima da educação, em cima do esporte, em cima de filosofias, em cima de tradições, em cima de sabedoria de homens, e estão edificando a sua vida dessa maneira. E aí, Jesus fala, olha, se você está edificando a sua vida em cima de coisas, o que acontece? Vai chegar uma hora que uma coisa vai chegar. E aí Jesus fala sobre a rocha. A rocha é a fundação estável. É aquilo que fincou, parou, ninguém consegue mexer. E a rocha é Jesus. A palavra de Deus. Ele está falando, olha, vocês me chamam de Senhor, não fazem o que eu digo, ou seja, não dão crédito à minha palavra. Vocês me chamam de Senhor, mas quando é para vocês aplicarem os princípios da minha palavra na vida de vocês, vocês não fazem isso, não fazem o que eu estou mandando, o que eu estou falando, o que eu estou ensinando, os princípios que eu estou colocando para vocês. É mais ou menos assim. Sabe, você fala que me serve, mas você não tem capacidade de perdoar uma pessoa. Você fala que me serve, mas na minha palavra eu estou mandando você perdoar. E você não perdoa. Você fala que me serve, e na minha palavra eu estou falando que você tem que amar aqueles que te odeiam. Você não ama. Na minha palavra eu falo que você tem que ser fiel, e você não é fiel. E você seleciona aquelas pessoas que você quer amar, você seleciona aquelas pessoas que merecem o seu perdão. Vocês me chamam de Senhor e não faz o que eu digo? Alguma coisa errada. O fundamento está errado. E aí Jesus fala, vocês precisam edificar sobre mim. Eu sou a rocha. E aí, sobre a minha palavra, que é a verdade. Pode passar aí, versículo 47 aí. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. Ele está falando, olha, aquele que edificou a sua vida na rocha, eu vou mostrar para você o resultado. Então, olha só, Jesus, ele começa a falar o que acontece. E eu quero fazer algumas indagações sobre o que Jesus diz agora. Primeiro, para você, eu quero perguntar para você, o que significa uma vida sã? O que é uma vida saudável diante de Deus? O que é uma vida cristã saudável? Olha aí no versículo 47, Jesus está falando, volta, 47. Eu mostrarei a quem se compara aquele que vem a mim, ouve as minhas palavras e pratica. O que é uma vida saudável para você, cristão? Aquele que vai até Jesus, ouve a palavra e coloca em prática. Ponto. A vida cristã saudável começa aí. Ter um relacionamento com Jesus. Olha o que ele está falando. Aquele que vem a mim, ouve as palavras e pratica. Esse tem uma vida saudável. Se você colocar em prática o seu relacionamento com Jesus, e se você colocar em prática os ensinamentos de Jesus, os princípios de Jesus, não tem como você não ter uma vida saudável. Mas pastor, a segunda indagação que eu faço para você, mas pastor, pode alguém ouvir a palavra e não praticá-la? Olha aí no versículo 46, volta lá. Por que vocês me chamam de Senhor e não fazem o que eu digo? Pode, pastor, alguém ouvir a palavra e não fazer? E não praticar?
Pode, pode. E tem muitos crentes assim. Olha o que diz lá em Tiago, capítulo 1, versículo 21. Olha o que o apóstolo Tiago fala. Olha o que ele diz. Terceira indagação que eu quero falar para você. Quem é comparado o homem que ouve e pratica a palavra? Olha o que diz aí no versículo 48. Olha só. Como que Jesus compara aquele que pratica a palavra? Versículo 48 aí, vai lá. Versículo 48. Isso. É como um homem que ao construir uma casa, cavou fundo, colocou os alicerces na rocha. Quando veio a inundação, a torrente deu contra aquela casa, mas não conseguiu abalar porque ela estava o quê? Bem construída. Olha só, esse homem, o que ele fez? Ele removeu tudo que estava entre ele e a pedra, ele cavou fundo. Ele foi buscar relacionamento com Deus. Enquanto ele não teve experiências com Jesus, ele não parou de cavar, ele não parou de buscar. Enquanto ele não chegou em Jesus, no seu relacionamento com Jesus, ele não parou, ele não desistiu. Tem muita gente que para no meio do caminho. Tem muita gente que começa a buscar e você fala, agora vai. Já viu os crentes promessa? Crente promessa é aquele que você olha assim e começa, opa, eu estou buscando, estou orando, quero jejuar, quero estar presente, estou participando de tudo. Você fala, oh, agora vai, agora vai. Daqui a pouco foi embora. Desistiu, parou, não foi mais. Desanimou, parou, encontrou alguma pedra no meio do caminho e a pedra tirou ele. E olha só, tem uma coisa importante que eu quero falar para você que acontece nas nossas vidas espirituais. As tempestades. Aqui está falando, Jesus está falando sobre tempestades. É um teste para a sua vida espiritual. As tempestades vêm. O que são tempestades? O que são essas inundações? O que são essas coisas que vêm tentar abalar a sua vida espiritual? Vem para mim, vem para você, vem para todo mundo. Para testar onde você está edificado, como você está edificando a sua vida espiritual. As tempestades são momentos difíceis, são situações que vão acontecer. Imagine todo tipo de situação que você vai enfrentar. Você vai enfrentar situações difíceis dentro da igreja, no seu ministério. Você vai enfrentar situações difíceis dentro da sua casa. Você vai enfrentar situações difíceis na sua vida financeira. Você vai enfrentar o diabo. Você vai enfrentar sua mulher. Você vai enfrentar seu marido. Você vai enfrentar o patrão. Você vai enfrentar o boleto que você tem que pagar e não tem o dinheiro para pagar. Isso são as situações difíceis que vão vir. Para tentar fazer o quê? Para testar a sua vida espiritual. Aí eu pergunto para você, as situações, as tempestades que vieram na sua vida até hoje, o que elas causaram em você? O que elas fizeram na sua vida? Fizeram estrago? Eu estou passando por uma tempestade, pastor. Mas está fazendo o que na sua vida essa tempestade? Está fazendo estrago? Está te destruindo essa tempestade? Está acabando com a sua fé? Está tirando a sua paz? Está tirando a sua... Está fazendo você pensar em desistir? Então, tem alguma coisa errada na sua edificação. Tem alguma coisa errada. Tem alguma coisa errada. Então, olha só. Jesus está falando. Olha só, aquele que construiu a casa, quando veio a inundação, quando veio na rocha, quando veio a inundação, quando veio a tempestade, olha só, aquela tempestade não conseguiu abalar aquela pessoa. Aquela luta, aquela tribulação, aquela provação não conseguiu abalar aquela pessoa. Ela permaneceu firme. Ela permaneceu intacta. Ela permaneceu em pé diante de Deus. Olha só, por quê? Porque o alicerce, o fundamento está bem construído. Não está construído em pessoas, não está construído em cima de ministério, não está construído em cima de título, não está construído em cima de coisas, mas está construído em cima de Jesus. Em cima de Jesus. Então nada vai abalar, nada abala. Agora,
Por que que a nossa casa, a quarta indagação que eu quero fazer a você, por que que a nossa casa deve ser construída sobre a rocha? Justamente por causa daquilo que eu acabei de falar para você, por causa das tempestades. E ninguém escapa das tempestades. As tempestades, elas vão vir, elas vêm. Hebreus capítulo 12, versículo 25 ao 29, olha o que diz lá. Hebreus capítulo 12, versículo 25 ao 29, olha o que a palavra de Deus diz aí. Hebreus 12, 25 ao 29. Travou? Deixa eu achar aqui então. Hebreus capítulo 12. Foi aí? 25. 25. 12, 25. Tomem cuidado para não rejeitarem aquele que fala, pois como não escaparam os que se recusaram a ouvir quem os advertia na terra, muito menos nós, se rejeitarmos aquele que nos adverte dos céus. Pode passar. A voz dele naquela ocasião abalou a terra, mas agora promete, uma vez mais, abalarei não apenas a terra, mas também o céu. Pode passar. As palavras, uma vez mais, indicam a remoção das coisas mutáveis, isso é, das coisas criadas, de forma que permaneça o que é inabalável. Pode passar. Portanto, já que estamos recebendo um reino inabalável, sejamos agradecidos e assim adoremos a Deus de modo aceitável, com reverência e temor, pois nosso Deus é fogo consumidor. O que essa passagem está dizendo? Está dizendo que Deus vai abalar tudo aquilo que é abalado. Na sua vida cristã, Deus ele vai tocar para abalar tudo aquilo que está sendo construído fora do alicerce que é Jesus. Deus vai abalar. Deus vai movimentar. Deus vai causar terremoto em determinadas áreas da sua vida. Vai abalar. Porque muitas vezes você está edificando a sua vida em cima de coisas. E essas coisas não mantêm uma vida espiritual aceitável diante de Deus. Aí Deus começa a abalar. Tem gente que edifica a sua vida espiritual em cima de riquezas, de conquistas. Chega uma hora que Deus abala. Começa a perder. Eu conheço gente que era muito rica e perdeu tudo. Deus abalou. Vai colocar a pessoa no caminho certo. E aí a pessoa, depois que foi abalada, ela entrou no caminho certo. Ela começou a edificar da maneira correta. E aí Deus deu em dobro. Então Deus vai abalar suas estruturas para saber em que você está firmado. Eu estou decepcionado com o pastor. Mas é isso aí mesmo. Deus vai fazer você ficar decepcionado mesmo. Porque você não pode estar firmado em mim, você tem que estar firmado em Jesus. Eu estou decepcionado com o meu líder. Está decepcionado? É isso aí mesmo. Deus vai mostrar mais coisa ainda. Você não sabe você não sabe o tanto de defeito que o pastor tem, a pastora, o líder de célula. Eu estou decepcionado com a célula, não quero mais participar de célula. Estou decepcionado com célula. Por quê? Porque você estava edificando sua vida em cima da célula, não é em cima de Jesus. Então Jesus já abalou para te decepcionar mesmo. Deus vai abalar. O Senhor vai abalar, já está abalando. O que aconteceu com a casa? Quinta indagação. O que aconteceu com a casa sobre a rocha? Ela não pôde ser abalada, porque ela foi bem construída. Então, olha só, sua vida cristã, ela precisa ser bem construída. O fundamento da sua vida cristã, ela precisa ser bem construída. Por quê? Porque vai ter tempestades. Mas se você estiver ouvindo,
praticando a palavra de Deus, as tempestades não vão te abalar. Sexta indagação: qual o perigo que você corre quando você está construindo sua vida espiritual? Qual o perigo que você corre quando você está construindo? Todos nós aqui estamos construindo nossa vida espiritual, amém, irmãos? A minha vida espiritual, eu sou pastor, mas a minha vida espiritual também está em construção. Agora, qual o perigo que nós corremos na construção da nossa vida espiritual? Versículo 49, volta lá, volta lá, em Lucas 6, volta lá, no capítulo 6 lá. 6, 45. Aquele, porém, que ouve a minha palavra e não pratica, é como um homem que construiu uma casa sobre, aí está falando chão, mas outra versão diz areia, sem alicerce. Qual o risco que nós corremos? De estar construindo as nossas casas espirituais sem o alicerce. Tem muito cristão que está construindo a sua vida espiritual sem Deus. Ei, presta atenção aqui. Tem muita gente que está construindo a sua vida espiritual sem Jesus. É. Eu pergunto para você, qual foi a última vez que você ouviu Jesus falar com você? Qual foi a última vez que você teve uma experiência com Jesus? Qual foi a última vez que você orou mais de 1 hora? Qual foi a última vez que você jejuou? Qual foi a última vez que você sentiu a presença de Deus? De uma maneira sobrenatural. Então, olha só. Na sua edificação espiritual, você corre um risco. Você tem que estar atento a isso. Acima do que você está construindo a sua vida espiritual? Qual é o alicerce que você está construindo a sua vida espiritual? É o meu ministério. O ministério é mais importante do que qualquer outra coisa. A minha igreja é mais importante do que qualquer outra coisa. Mais importante do que Jesus. E como que eu sei que eu estou construindo em outro alicerce? Quando Jesus fica de lado. Quando os princípios da palavra ficam de lado. Eu estou edificando aquilo que eu falei para os irmãos. Eu estou edificando. Nossa, eu cresci, agora eu sou líder, agora eu estou nos servos, agora eu tenho um ministério, agora eu estou liderando alguma coisa, eu estou participando. Legal. Você está participando de tudo, mas Jesus. E a palavra? Então a palavra fala, não perdoa, você não perdoa. Será que você está edificando em cima de Jesus? A palavra fala, não matarás, não roubarás. Você está lá fazendo, não mentirás, não dará falso testemunho, não faz fofoca, não fala mal do irmão. Ama aqueles que te odeiam. Caminha mais 1 milha. Você está fazendo isso? Porque se você estiver fazendo as coisas e essas outras coisas que é os princípios da palavra fica de lado, você não está edificando em cima de Jesus e sua palavra. Não está. Não está. E o que acontece? Quando a tempestade vir, você edificou em cima da areia, aí você cai. Aí você para. Aí você desiste. Aí você fica desanimado. Mas Deus te dá a oportunidade de você construir da maneira certa. Construir em cima do alicerce que é Jesus. O que acontece depois, irmãos? Como cristãos, presta atenção, os fundamentos sobre os quais edificamos a nossa vida cristã são tão importantes que sem eles é impossível, olha só, é impossível você avançar em maturidade. Presta atenção, se você está edificando na areia, é impossível você crescer em maturidade.
Se não estiver edificando em cima de Jesus, não tem como você amadurecer espiritualmente. Porque a verdadeira, olha aqui o que eu vou falar para você agora. Isso é como revelação. A verdadeira maturidade, ela só acontece e ocorre sobre a permissão de Deus. Deus é que permite você amadurecer espiritualmente. Se você não tiver nos fundamentos certos, Deus não vai permitir você edificar a sua casa espiritual. E o resultado é o que acontece muitas vezes: igrejas cheias de pessoas imaturas. Igrejas cheias de crentes imaturos. Olha o que diz lá em Hebreus capítulo 5. Isso aqui, irmão, é importantíssimo. Hebreus capítulo 5, versículo 11. Olha o que diz aí. Olha o que diz aí. Quanto a isso, temos muito o que dizer. Coisas difíceis de entender. E é verdade, irmão. É difícil você entender o que o apóstolo Paulo está falando aqui. Olha o que ele diz. Porque vocês se tornaram negligentes para ouvir. Está falando para os puros, vocês não ouvem a palavra. Vocês não ouvem conselhos. Vocês não ouvem o que Deus está dizendo. E aí ele começa, olha o que ele diz no versículo 12. Olha o que ele diz aí. Pois, embora, olha só, olha aqui para mim. Embora a essa altura vocês já deviam ser mestres. Ele está falando, olha, tem crentes que já eram para ser mestres dentro da igreja. Ele está falando, precisam de alguém que ensine vocês novamente os princípios elementares da palavra de Deus. Crente que tem 10, 12, 15, 5, 7, 8, 10 anos dentro da igreja, e aí a gente precisa ainda ficar ensinando os princípios. Perdoa, irmão. Irmão, ama. Irmão, se envolve. Irmão, participa. Tem 10 anos na igreja, mas você ainda tem que ensinar ele a orar. Tem 10 anos na igreja, você ainda tem que ensinar ele a ler a Bíblia. 10 anos na igreja, não leu a Bíblia ainda uma vez inteira. Olha só o que ele está falando. Então, estão precisando de leite, não de alimento sólido. É um marmanjo com 20, 30 anos chupando chupeta, mamando mamadeira. Olha o que ele diz aí, versículo 13. Quem se alimenta de leite ainda é criança e não tem experiência no ensino da justiça. Se toda hora o pastor precisa ficar falando assim, você precisa orar, você precisa ler a Bíblia, vai fazer um curso. Irmão, você precisa estar presente, vem para a célula. Irmão, vem para o culto. Não falta na quarta-feira, não falta no domingo. Então, você precisa ficar falando isso para crente de 10, 12, 15, 20 anos. É porque ele ainda é criança. É porque ele ainda não tem, se alimenta de leite ainda. Você tem que ficar batendo nas costas dele. Você tem que ficar, se você não cumprimenta ele, ele fica bravo, ele fecha a cara. Se você fala uma palavra que desagrada, pronto, é um mês sem olhar para sua cara, desviando de você. São crianças espirituais. E aí olha no versículo 14 que ele diz aí, no entanto, o alimento sólido é para adultos, os quais, pelo exercício constante, o que é exercício constante? Eles oram todos os dias, eles leem a palavra todos os dias, eles praticam os princípios todos os dias, eles não deixam se abalar com qualquer coisa, porque eles estão firmados em Jesus. Ele está falando, olha só, se tornaram aptos para discernir tanto o bem quanto o mal. Aqueles que são adultos, e a Bíblia está falando que adultos aqui, o apóstolo Paulo está falando, aqueles que adquiriram maturidade. Esses se tornaram aptos, estão dentro da igreja, estão envolvidos no reino de Deus, eles conseguem discernir o bem e o mal. Eles sabem. Eles sabem discernir quem é de Deus e quem não é. Eles sabem discernir quando é o diabo, quando é coisa da alma. Ele sabe discernir quando o diabo vem atacar.
Ele sabe discernir quando Deus está querendo mudança. Ele sabe discernir quando Deus está pedindo alguma coisa. Ele sabe discernir quando Deus está querendo que ele obedeça. Isso é os adultos espirituais, são aqueles que estão edificando a sua casa na rocha. Versículo 15. Até aí não, só até aí. Só até aí. Então, olha só. O que acontece quando você está edificando a sua vida espiritual na areia? Você é um crente maturo. E quais são as evidências da imaturidade de cristãos? Dá para saber. Então, olha aqui. Presta atenção se você é um crente maturo ou se você já é um crente maduro. Primeiro, as evidências de maturidade em cristãos. Primeiro, são tardios em ouvir. Pouca disposição para serem conduzidos. Não tem nenhuma direção ou disposição interior. Você fala, e a pessoa continua a mesma coisa. Não ouve. Você insiste, mas elas não te ouvem. Sabem que precisam mudar, muitas vezes sabem que estão erradas, mas elas não te ouvem. São tardias em ouvir. Segundo, são irresponsáveis. Nunca crescem. Nunca cresceram. Permanecem ainda infantis. Não têm atitudes adultas. É a mesma coisa sempre. Ficam dando voltas. São irresponsáveis. Tudo que você coloca para fazer, chega uma hora que desiste. Começa, é aquele crente borboleta. Uma hora está voando, mas daqui a pouco cai. Está voando, daqui a pouco cai. Ou aquele crente voo de galinha, né? O crente galinha, né? Vai batendo as asas, parece que vai voar, sobe daqui a pouco. E tem atitudes adultas. Terceiro, são acomodados. Nunca contribuem com nada. Apenas fazem número. E isso durante anos. Não se envolvem. Nunca faz nada. Dificilmente você pode contar com esses irmãos. 4, tolos. Na maioria das vezes não conseguem nem mesmo distinguir entre o bem e o mal. Quinto, são instáveis. Qualquer situação abala esses cristãos. Eles agem, como eu falei, como borboleta. E muitos desses, sabe o que eles fazem? Um dia ele está aqui, passa uma temporada aqui na casa, depois passa uma temporada na Assembleia de Deus, depois passa uma temporada na Batista, depois passa uma temporada na Além do Véu, depois passa uma temporada em casa, depois passa uma temporada na casa de novo, depois passa uma temporada na Batista, depois passa uma temporada na Além do Véu, e assim ele vai vivendo a vida dele, uma vida instável, não tem raízes, não se finca em algum lugar. Ele está aqui, foi magoado, então sai da igreja. Aí chega lá, é magoado de novo, sai da igreja. Aí chega lá no outro, é magoado de novo, sai da igreja. Não tem raiz, é instável. Um dia você vem aqui, ele quer orar 2 horas. Reclama porque não tem oração na igreja. Reclama porque a igreja não tem curso. Aí, daqui a pouco, passa 2 horas, ele já não quer mais estar envolvido, não quer mais orar, não quer mais fazer, não quer mais participar. Eles são os crentes instáveis, imaturos. O que causa, irmão? Eu já vou encerrar por aqui. O que causa a imaturidade em cristão? Primeiro, não nasceram de novo. Eu falei esses dias atrás.
que dentro das igrejas tem muitas pessoas que ainda não são salvas. Por quê? Porque embora estão na igreja, ainda não nasceram de novo. Por quê? Como assim, pastor? Porque essas pessoas, elas não possuem as evidências do novo nascimento, que são inconfundíveis. Quais são as evidências do novo nascimento? Testificar do Espírito. Essa pessoa, você vê o Espírito Santo na vida da pessoa. Você vê o Espírito Santo agindo na vida da pessoa. Você vê o Espírito Santo falando na vida da pessoa. Todo cristão que nasceu de novo, ele carrega um brilho do Espírito Santo dentro dele. As pessoas, você quer saber uma evidência de que se você é cheio do Espírito Santo, se você realmente testifica no seu espírito que você tem o Espírito Santo, é as pessoas olharem para você e falar assim, você está diferente. O que está acontecendo com você? Você parece que não é mais a mesma pessoa. As pessoas estão olhando para você e estão falando assim, você está mudando, está diferente, o que está acontecendo? É o Espírito Santo dentro de você. Está te transformando, está te mudando. Segundo, a pessoa torna-se uma nova criação. É uma nova criatura. As coisas velhas ficaram para trás, irmãos. As coisas agora, tudo se faz novo na sua vida. Aquele que roubava não rouba mais, aquele que matava não mata mais, aquele que falava palavrão não fala mais, aquele que jogava na loteria não joga mais. Por quê? Porque a Bíblia é contra todas essas coisas. É uma nova criatura, sou uma nova pessoa agora. Deixou a prática do pecado de lado. O pecado não tem mais domínio sobre você. Você agora é uma outra pessoa. Você agora, os irmãos que batizaram aqui ontem, eles se tornaram uma nova criatura, uma nova pessoa. As coisas velhas, ficaram para trás. Mas tem crente que tem 30 anos de crente e ainda continua com as mesmas práticas pecaminosas. Fala palavrão, mente, fofoca, briga. Outra coisa, quem nasceu de novo tem desejo de obedecer a Deus, irmão. Aquela pessoa que nasceu de novo, ela quer obedecer a Deus. Eu quero obedecer. Senhor, o que o Senhor quer de mim? Ele está constantemente orando. Senhor, fala comigo. Muda a minha vida. Transforma a minha vida. Eu quero viver para o Senhor. Eu quero andar em santidade. Eu quero o Senhor. Então ele deseja, ele tem o desejo no coração de obedecer a Deus. Outra coisa, outra evidência de quem nasceu de novo, ele ama os irmãos. Ele ama os irmãos. Não tem dificuldade de amar. Se você tem dificuldade de amar, tem alguma coisa errada na sua vida. Se você tem dificuldade de perdoar, tem alguma coisa errada na sua vida. Ele ama os irmãos. Não interessa se o irmão gosta ou não gosta. O que Deus me chamou foi para amar. Então eu vou amar todos que Deus colocar no meu caminho. Não interessa se me traiu, não interessa se gosta de mim, não interessa se falou mal de mim, não interessa, eu vou amar. O cristão que nasceu de novo, ele ama. Ele ama os que estão dentro da igreja, ele ama os que estão lá fora também. E eu fico preocupado. Por quê? Eu quero abrir um parênteses aqui, desculpa os visitantes aqui, eu vou abrir um parênteses aqui que eu quero falar com a igreja. Porque nós estamos profetizando que nós vamos ser uma igreja de milhares. E uma igreja de milhares precisa de pessoas. Pessoas se convertendo, pessoas aceitando Jesus, pessoas estando nos nossos cultos. E quando uma pessoa aceita Jesus, a Bíblia fala que há festa no céu. Sim ou não? Você já leu isso na Bíblia? E quando uma pessoa se batiza, há festa no céu, sim ou não? Mas não há festa na nossa igreja. Ontem nós tivemos o batismo aqui, tem uma meia dúzia de irmãos aqui. Era para estar a igreja inteira aqui celebrando os novos membros. Era para estar todos os irmãos aqui celebrando. Esses irmãos que se batizaram. Por quê? São vidas que se converteram,
que aceitaram Jesus, que agora fazem parte dessa família. São vidas que agora fazem parte da sua família. E você não estava aqui ontem para dar um abraço. Você não estava aqui ontem para aplaudir. Você não estava aqui ontem para falar assim, ó, conta comigo. Que igreja é essa? Os membros da igreja não vêm. Esse não é o tipo de igreja que eu sonho. Esse não é. Abre o parênteses, tá bom? Então, os crentes maduros, eles celebram novas vidas. Porque eles sabem que o diabo está sendo saqueado. Então não adianta você chegar e falar assim, estou com o senhor, pastor. Queremos ver essa igreja cheia. E chega no dia de batismo, você não está aqui para celebrar os novos membros da igreja. Talvez você nem sabe o nome deles. Sabendo hoje aqui, o que entregou aqui. E acho que nós não somos uma igreja grande ainda. Então, o crente que nasceu de novo, ele ama os irmãos. Ele quer estar junto. O crente que nasceu de novo, eles fazem a vontade de Deus, e não mais a sua. Você foi chamado para fazer a vontade de Deus, não a sua, irmão. Olha aqui para mim. A sua vontade sempre vai contrastar com a vontade de Deus. Sempre vai ser oposta, muitas vezes, à vontade de Deus. E você vai ter que fazer escolha. Ou eu faço a minha vontade, ou eu obedeço a Deus. Agora, como você está edificando a sua vida cristã? Você está fazendo a sua vontade, ou você está fazendo a vontade de Deus? Aquele que nasceu de novo, ele tem sede de Deus. Aquele que ainda não nasceu de novo, ele tem sede de outras coisas. Ele mata a sede dele com Coca-Cola, mas não com Deus. Então, essa é uma das causas da imaturidade de muitas pessoas dentro da igreja. Segunda, primeiro, não nasceram de novo ainda, precisam nascer de novo. Se você se encontra nesse estado, irmãos, quero dizer que ainda há esperança para você, amém? Comece a edificar a sua vida cristã da maneira correta. Segundo, são negligentes. Eles não observam o princípio de negar-se a si mesmo para se manterem espiritualmente ajustados. Infelizmente, só acumulam coisas como as demais pessoas do mundo. Então, olha só, para você servir a Jesus, para você ter uma vida cristã edificada na rocha, para você ter o fundamento correto na sua vida, você vai ter que se negar mesmo, você vai ter que negar a si mesmo, para fazer a vontade de Deus. É cruz, é vida de cruz. A vontade de Deus vai confrontar seus gostos, suas preferências, vai confrontar seus pensamentos, vai confrontar suas vontades, vai confrontar os seus sentimentos, as suas emoções. A vontade de Deus vai confrontar tudo isso na sua vida. Você vai ter que escolher, ou eu me nego, ou eu nego a Jesus. Porque tem gente que está dentro da igreja, mas está com o pé lá no mundo. Ele vive com Deus em corpo, mas com o diabo em princípio. Terceiro, são desobedientes. Não fazem o que Deus em sua palavra lhes pediu para fazer. São desobedientes. Agora, presta atenção no que eu vou falar agora. E aqui eu quero encerrar. Não, ainda não vou encerrar. O Pai continua esperando pacientemente até que você decida obedecer. Vou repetir. A esperança para você. Deus continua esperando pacientemente até que você decida obedecer.
Outra coisa, são descompromissados. Esse tipo, o crente imaturo, ele permite que pequenas raposinhas destruam sua vinha. Permite que determinadas coisas destroem a construção da sua casa. Fazem coisas que vão contra a vontade de Deus, obedecendo seus desejos egoístas em vez de fazer a vontade de Deus. Então, olha só, não tem compromisso com Deus, não tem compromisso com a palavra, não tem compromisso com os princípios da palavra de Deus. E o que acontece? Essas coisas ficam sendo um peso sobre ele. Ele fica andando debaixo de culpa, fica andando debaixo de acusação do diabo, e isso atrapalha a sua vida espiritual. Todas as vezes que você peca, todas as vezes que você erra, o diabo vem, fica ali, latejando, martelando na sua mente, no seu coração. E o que acontece? Atrapalha a sua comunhão com Deus. Olha só, esses crentes descompromissados, eles tentam viver uma vida que ao mesmo tempo eles querem agradar eles mesmos e agradar a Deus. Então, o que acontece? Em vez de deles terem uma vida frutífera, usada no serviço a Deus, eles terminam frustrados e insatisfeitos, desagradando a si mesmos e a Deus. Mas eu quero dizer para você, hoje começa um novo tempo na sua vida em nome de Jesus. Amém? Porque hoje o Espírito Santo está abrindo seus olhos para você edificar sua vida cristã da maneira correta. Tudo que eu falei aqui não é para te acusar. Eu não estou aqui para te acusar. O pastor deve estar bravo, está nervoso com alguma coisa. Não estou. Eu estou aqui falando para você o que o Espírito Santo está mandando eu dizer para você. O Espírito Santo quer que você edifique a sua vida cristã da maneira correta. Por quê? Porque Deus quer liberar e quer fazer coisas na sua vida e através da sua vida. Deus precisa que você ajuste a sua vida cristã para o que Ele quer fazer na sua vida daqui para frente. Deus quer que você edifique a sua vida da maneira correta para que você pare de ficar andando em círculos. Para que você pare de ficar violando princípios. Para que você pare de impedir com que Ele te abençoe e te use. Posso ouvir um amém? Então fica de pé em nome de Jesus. E dentro do que eu estou falando aqui para os irmãos, eu queria falar uma coisa para você. Olha aqui para mim. Não tem como, olha aqui para mim. Não tem como você edificar, presta atenção, não tem como você edificar a sua vida cristã sozinho. Ok? Olha aqui para mim. Não tem como você edificar a sua vida cristã sozinho. Você precisa de ajuda. Olha para o seu irmão e fala para ele, você precisa de ajuda para crescer espiritualmente. Por quê? Nós lemos agorinha que o apóstolo Paulo está falando que tem crente que toma mamadeira. Olha aqui para mim. O apóstolo Paulo está falando que tem crente que toma mamadeira. Embora o crente que toma mamadeira tenha 10, 12, 15, 20 anos de crente, alguém precisa fazer a mamadeira para ele beber. O apóstolo Paulo está falando, olha, leite eu tenho que dar para vocês leite, porque vocês ainda não aguentam comida sólida. Então, olha só, você precisa de ajuda para a sua vida cristã. Agora eu quero compartilhar algo com você, para todo mundo. Quero compartilhar algo para você. A sua vida cristã precisa de ajuda. Certo? Nós
temos uma maneira de ajudar você na sua vida cristã. Nós temos uma maneira de ajudar você na sua vida cristã. Não tem como você crescer espiritualmente só vindo aqui assistir o culto de domingo. Não tem como. Eu quero compartilhar com você um grande problema que eu tenho aqui na igreja. Qual que é o problema? Que eu preciso ajudar muitas pessoas a edificarem a sua vida cristã. A maneira que nós temos para edificar a sua vida cristã é você participando das coisas da igreja. Então, por exemplo, hoje aqui você está aprendendo como que você deve edificar a sua vida cristã. O que você tem que fazer? Amanhã você tem que começar a colocar em prática. Você ouviu aqui nessa noite. E tem um dia da semana que nós sentamos, e isso é um discipulado. Nós somos uma igreja em células. Olha para o seu irmão e fala para ele, nós somos uma igreja em células. E a célula é o lugar onde nós edificamos você. Porque eu não posso acompanhar você aqui no culto. Eu não posso acompanhar você aqui no culto. Porque, você já está aqui doidinho para ir embora. A hora que eu falar assim, Deus abençoe, já vai ter gente lá na porta para ir embora. Por quê? Porque quer descansar, porque quer... Eu entendo você, é fim de domingo. Amanhã cedo você tem que levantar cedo. Então eu não posso ajudar você hoje aqui, no culto de domingo. Eu não posso sentar para te ouvir. Mas na célula é onde nós fazemos isso. Onde nós sentamos, onde nós compartilhamos o que nós aprendemos aqui hoje. E aí eu posso tirar suas dúvidas. Aí eu posso orar por você. Aí na hora da comunhão da célula eu posso sentar com você para conversar. E aí você vai crescer espiritualmente. Você precisa de ajuda. Eu não tenho condição de discipular todo mundo aqui, de conversar, de ajudar você na sua vida espiritual em alguns outros dias. Porque a maioria dos meus dias aqui na igreja já estão ocupados. Agora, quando que eu posso fazer isso? Na célula. Só que 80% da igreja não está participando da célula. Aí eu pergunto, como que eu vou te ajudar? Se você não vem na célula. Como que eu vou discipular você? Como que eu vou poder saber se você está bem ou não está? Se você não vem participar do seu crescimento espiritual, da sua vida espiritual. E aquilo que eu falei para você no começo é uma verdade. Você é responsável pela sua vida espiritual. Ah, pastor, mas quinta-feira. Então você não pode vir na célula. Mas você pode ir numa churrascaria, né? Você vai no aniversário. Você vai numa reunião na casa da sua família. Você vai na reunião na casa do irmão. Mas na célula não tem como você vir. Vai contar história para outro, não para mim. Então, o meu relacionamento com você de discipulado para ajudar você espiritualmente começa nos cultos e na célula. Então, se você quer crescer espiritualmente, quinta-feira eu tenho certeza que você vai estar aqui. Se você não tiver, eu vou entender que você não quer crescer. Então, Deus te abençoe em nome de Jesus. Mas aqueles que querem crescer, que querem a ajuda do pastor, querem se envolver com os irmãos da igreja,
querem ser igreja como nós, quinta-feira, 8h30, nós temos célula aqui. Feche seus olhos agora. Como é que está a sua vida espiritual? Feche seus olhos, pode apagar as luzes aí. Como é que está a sua vida espiritual? Em cima do que você está edificando sua vida espiritual? Em cima de quem você está edificando a sua vida espiritual? Qual que é o alicerce que você está edificando a sua vida espiritual? Hoje você tem a oportunidade de mudar a sua vida para sempre. Para sempre. Deus está chamando você para um novo tempo. Deus está chamando você para uma nova vida. Deus está falando para você: chega! Chega de viver essa vida egoísta. Chega de viver para você mesmo. Chega de desculpa. Chega de picuinha. Chega! Há um novo tempo. Há uma nova vida. Há novas coisas, novas perspectivas. Novos sonhos esperando você. Há uma vida cristã que vale a pena viver. Qual é a sua resposta? O que você diz para o Senhor nessa noite? É você e Ele agora, fale com Ele.